Hoje a gente vai falar sobre luto. E se você está passando por isso, você precisa entender que luto é um processo natural. Senão você vai achar que está doente. E, apesar de não ser doença, pessoal, a gente tem que entender que o luto, ele tem sintomas muito parecidos com o sintoma depressivo. Né? Então, a gente precisa estar atento, respeitando as fases e o momento de cada pessoa e a forma como ela lida com esse luto. Tá? Não adianta ficar trazendo interferências internas, reaja, para de chorar. Ou, ao contrário, chora, você precisa chorar. Sabe, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de manifestar e a gente precisa ter muito respeito por esse momento. Tá? Bom, eu vou trazer aqui uma história para nos ajudar, né, a pensar sobre isso e para trazer certo alento até para quem está passando por esse momento. Uma história que a gente não vai chamar de superação, porque se você é mãe, você sabe que não tem como superar a perda de um filho. A gente então vai trazer a história do Guilherme e da Simone e vamos chamar de uma história de readaptação, tá? E eu agradeço a Simone que generosamente compartilhou conosco essa história e eu tenho certeza, pessoal, que vai ajudar muita gente e vai tocar profundamente muita gente e ajudar na compreensão, inclusive, das pessoas que estão acompanhando alguém que está passando pelo processo de luto, tá bom? Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e como psicanalista eu não tenho como não citar um artigo que o Freud deixou chamado Luto e Melancolia. Eu vou citar um trechinho muito rapidamente, só para contextualizar, porque quanto mais a gente tem o entendimento da fundamentação, né, das orientações, a gente lida melhor com as questões, né, compreende melhor o que está acontecendo. Então ele diz assim: o luto é um processo lento e doloroso que tem como características uma tristeza profunda, ou seja, lento e doloroso. Se é lento, pessoal, ele não falou aqui sobre data, então cada um tem seu tempo. Não tente acelerar. E doloroso. Quem está sentindo essa dor profunda não vai sentir ânimo para fazer nada. Então não adianta você ficar tentando acelerar e antecipar. Ah, vamos sair, vamos fazer isso, vamos distrair. Se a pessoa não quiser, não insista. Tá, pessoal? E aí ele segue dizendo: afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido. Objeto que é um termo técnico que ele está exatamente falando da pessoa que se foi, né? Ou de qualquer outro tipo de perda. Ou seja, pensamento sobre, o pensamento vai estar totalmente voltado para isso. Então não adianta tentar assim, não pense mais nisso, que isso está te fazendo mal. E como nós somos sociáveis, a gente não vai querer só pensar, a gente vai querer falar sobre isso. Então, é muito normal a pessoa falar assim: ah, você lembra daquela época, quando a pessoa estava aqui? Ou citar: ah, lembra no hospital como estava? Ou até mesmo, acabei de me lembrar isso, pessoal, algumas pessoas ficam lembrando o momento do funeral, falando como que a pessoa estava, né? E aí quem olha para isso, né, quem está ouvindo, fica com muita dó. E fala o seguinte: não fala mais sobre isso, isso está te entristecendo, isso não é bom para você. E aí Freud estava dizendo aqui que isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte do trabalho do luto. Então é nesse momento que a pessoa está com toda a sua energia voltada para essa situação que ela tem que explorar isso, ela tem que falar disso, tá? Então, você tentando ajudar, você acaba atrapalhando um pouquinho o processo da pessoa, entende? Eu sei que na maior da boa vontade, gente, mas a gente precisa entender, por isso que eu estou trazendo esse conceito, tá? E por fim, ele diz o seguinte: a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. O que acontece aqui? Sabe aquele caso, né, que a mãe perde um filho e tem mais 10 filhos? E fica todo mundo falando assim:
Ah, mas você tem outros filhos, você tem que dar atenção para ele e tal. Gente, está dizendo aqui que existe uma incapacidade nesse momento de voltar a atenção para qualquer outro objeto de amor que não seja aquele. É o trabalho de luto. Tem a ver com aqueles pensamentos, né? Tem a ver com querer falar sobre isso. Então a pessoa diz assim: ah, você tem, morreu o Pedro e você ainda tem a Maria e o João. Tá, mas só que nesse momento, se a Maria, por exemplo, tivesse morrido, seria a ela, né, que a pessoa estaria doando essa atenção, essa energia. Então não tem a ver que amo um ou outro, simplesmente está trabalhando aquele luto. E muito importante refrisar o seguinte: o luto tem a ver com a pessoa, não tem a ver exatamente com o outro. É você que vai fazer o seu trabalho, é você que vai lidar com as suas dores, com as suas culpas, relembrar momentos que foram difíceis. Tá? Então ela precisa se concentrar naquilo ali para poder reorganizar essa energia psíquica que é tão sobrecarregada, para depois ela avançar e voltar a dar atenção para os outros filhos, enfim, tá? Então fiquem atentos a isso também. Bom, então finalizando aqui, eu acho que esses são os pontos principais. Vamos então falar um pouco sobre a história do Guilherme e da Simone. Bom, Guilherme é um menino de 28 anos, no auge, né, da sua juventude, com seus sonhos, ele foi diagnosticado com um câncer, né, um tumor no cérebro. E ele passou por todo o processo, todo o tratamento, mas infelizmente não teve êxito e ele faleceu. E o que aconteceu com a mãe dele, a Simone? Meses antes do diagnóstico e do falecimento dele, a Simone decidiu promover algumas mudanças na vida dela. Sabe aquele momento que você fala assim, eu tenho que mudar? Ah, eu tenho medo de encarar algumas mudanças, mas eu preciso mudar, eu vou me submeter a algumas mudanças, mudar de carreira. Então ela pediu demissão do emprego, ela começou um novo relacionamento e nesse novo relacionamento ela teve o convite de ir para uma outra cidade e ela falou, olha, eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. E ela foi para essa outra cidade. E tempos depois aconteceu essa fatalidade com o Guilherme. E vocês imaginem, pessoal, ela já estava passando por um processo de luto, das pequenas perdas, do trabalho, do convívio com os amigos no trabalho e aquela rotina, estava distante da família, né? Então não tinha mais aquele contato frequente, estava numa cidade completamente nova. Então ela já estava vivenciando pequenos lutos quando isso tudo aconteceu. Aí foi um processo muito difícil, porque como foi citado aqui, os pensamentos ficam voltados para a pessoa que faleceu. E então, com o tempo que ela tinha, distância da família, distância dos amigos, ela dizia, eu ficava pensando nisso 24 horas, eu chorava o dia inteiro. Você imagina que dor, né? E o que eu vou fazer agora? Tudo deu errado, eu não tenho nem condição de sonhar. Né? Porque diz aqui que a atenção está voltada exatamente para aquela situação dolorosíssima que aconteceu. Então, e aí? E os planos daqui para frente? Como seria? Então, ela entrou num processo muito doloroso e ela procurou uma terapia. Porque ela percebeu, pessoal, e aí vem os mecanismos de defesa que vão nos dando algumas dicas, né? Que vão fazendo com que a gente perceba que está saindo da normalidade. Não é possível, não é assim. Eu estou me sentindo doente, ela dizia. E ela conversou comigo na ocasião e eu orientei ela a procurar uma terapia. Eu não podia atendê-la pela nossa proximidade, pela nossa amizade, e ela chegou a procurar uma pessoa, tá? Acabou até nem dando tanta continuidade assim, por conta de pandemia e tudo, né? Esse processo todo que a gente está passando, que ainda dificultou mais para ela, mas ela se deu conta de que ela estava adoecendo. E ela falou, não, eu preciso reagir. E como reagir?
numa situação como essa? Aí sim, entram alguns recursos internos, que são esses mecanismos, e ela pôde utilizar, por exemplo, a fé que ela tem. A espiritualidade dela ajudou muito. Então ela começou a pensar, o meu filho está num lugar melhor. Né? Obviamente ela pensou nisso desde o primeiro dia, quando aconteceu, pela crença dela, mas nesse momento aí, onde ela já estava se percebendo doente, ela começou a pensar mais sobre isso. Ele está num lugar melhor, eu estou aqui e eu preciso seguir. E mais que isso, se ele pudesse me aconselhar, ele diria para mim, mãe, vai trabalhar, vai voltar para a tua rotina, vai dar atenção para o Vitor, que é o outro filho, né? Não que ela não estivesse dando, mas ela ainda estava muito abatida com a questão do luto, do falecimento dele. Então ela conseguiu, com essas motivações, né, internas, com esses mecanismos e com esse entendimento que diminui um pouco a culpa, tá? Porque são vários os sentimentos, as emoções que aparecem no luto, principalmente de uma mãe que perde o filho. A mãe é muito protetora. Então, essa inversão do filho ir na frente dá culpa, né? Apesar de ela não ter culpa nenhuma, obviamente, né? Conscientemente ela sabe disso, mas inconscientemente não. Então, ela começou a se permitir a vivenciar a maternidade dela. Ela, não, eu preciso ser mãe da maneira como os meus filhos estão. Eu preciso ser mãe do Guilherme inteiramente, do jeito que ele gostaria que eu estivesse procedendo por aqui. E eu vou ser mãe do Guilherme sempre, apesar dele não conviver mais comigo. E eu vou ser mãe do Vitor, porque eu entendo que a vida é um sopro. Então eu preciso dar atenção para o meu filho, eu preciso dar atenção para o meu marido, eu preciso voltar a viver. E aí ela participou novamente de processo seletivo e hoje ela já está trabalhando novamente. Tem 1 ano e 3 meses que o Guilherme faleceu, então está muito, muito recente, está muito duro ainda, mas ela conseguiu caminhar. Então era isso que eu queria trazer aqui, pessoal, que é possível caminhar, é possível se reerguer, mas cada um no seu tempo. Simone conseguiu voltar a uma rotina, conseguiu ter outros projetos nesse período. Mas só ela sabe o quanto que foi doloroso, né? E ainda porque diariamente ela pensa nele, diariamente ela lembra da ausência dele, tá? Uma outra coisa que eu queria citar aqui, pessoal, é o seguinte, vamos pensar assim, a Simone tira uma foto e coloca lá na rede social. Algumas pessoas olham e podem dizer assim, nossa, mas perdeu um filho recentemente, como é que pode? Está sorrindo. Pessoal, isso é tão cruel, mas é tão cruel, vocês não imaginam. Porque a gente não sabe qual é a dor que a pessoa está sentindo, tá? Então não façam isso, não julguem. Inclusive, não julguem a pessoa que não chora. Tem gente que não chora, tem gente que não quer pegar a licença, quer trabalhar de imediato. Cada um sabe a forma como é possível para ela superar essa dor tão profunda. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria trazer aqui. Queria dizer, inclusive, que esse, sem dúvida nenhuma, foi o vídeo mais difícil que eu gravei até hoje. Porque eu passei... Eu acompanhei essa dor da Simone muito de perto, tá? Conheci o Guilherme e foi tudo muito triste. Então foi muito difícil para mim gravar esse vídeo. Quando eu estava escrevendo aqui o roteiro do vídeo, eu tive que parar algumas vezes e pensar, se a Simone se colocou à disposição para ajudar tanta gente contando a história dela, eu vou ter que fazer isso. Eu não posso me negar a fazer isso, tá? E eu segui para a gente aqui nesse canal, né, chamado de Saúde e Superação, ajudar mais pessoas. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo, porque a gente tem um número, pessoal, incontável de pessoas nesse momento passando pelo luto, tá bom? Então,
vamos usar as regras que a gente tem aqui dentro do YouTube, né? Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos fazer esse movimento aí do bem, né? Um movimento para contribuir com as outras pessoas, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o luto, tem um outro conceito aqui só para finalizar, que fala sobre as fases do luto, né? Uma fase... É uma psiquiatra que ela acompanhou pessoas já em fase terminal e ela fez uma espécie de modelo, né? Mapeou essas fases, falando sobre que inicialmente você passa por uma negação, depois você passa pela raiva, depois você passa por uma barganha, depois você entra num período depressivo, não é depressão, mas é dessa tristeza profunda e abatimento, e por fim a aceitação, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, busque essas informações que são muito importantes e, como eu disse, quanto mais informação a gente tiver, mais clareza a gente vai ter e a gente vai se ajudando aqui a passar por essas dores humanas inevitáveis. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada, Simone, pela sua generosidade. E, pessoal, se cuidem. Até o próximo vídeo.